É sempre muito bom poder estar de volta à casa do Pai. Ao nosso pastor, à nossa pastora, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. A todos os pastores e todos aqueles que direto ou indireto estão sempre trabalhando para que esta obra funcione, para que ela ande. Lidar nunca foi fácil, caminhar também não, e viver ainda é pior ainda. Por quê? Porque eu preciso aprender a andar, depois eu aprendo a correr, depois eu aprendo a voar. E depois que eu aprendo a voar, eu quero viver sempre voando. Mas chega períodos em nossas vidas que a gente tem que voltar a andar. E às vezes a gente esquece que sabemos andar. E dentro desse caminhar, a gente quer correr, mas às vezes Deus quer que nós voltamos a andar. E quando a gente entende a vontade de Deus, a gente vai muito longe. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Sim ou não? A parte mais difícil, se vocês fizerem uma pesquisa e vocês estudar profundamente, existe uma pesquisa americana, um dos países que mais faz pesquisa sobre a vida no mundo todo. E existe uma pesquisa muito forte que se refere a 2 cargos mais difíceis da história. É ser presidente de um país e ser pastor de uma igreja. Isso é comprovado cientificamente. Presidente de um país e ser pastor de uma igreja. Por quê? Porque os dois diretamente estão lidando com o público, lidando com o povo. Se você, olha para mim só um segundinho, se você fizer uma comida, e pode ser a melhor cozinheira do mundo, ou o melhor cozinheiro do mundo, pode caprichar a melhor comida, mas se você colocar um quadro depois e dizer assim, me diga o que faltou naquela comida, ou o quadro vai encher de pessoas dizendo, estava com sal demais. Aí o outro diz, eu achei insosso, sem sal. Aí o outro escreve, faltou um pouco de tempero. O outro diz, tinha tempero demais. Aí o outro disse, o arroz estava muito solto. O outro disse, não, o arroz estava muito unido, venceremos. E aí sucessivamente vira uma loucura comentários sobre um bom prato que foi feito. A parte interessante é agora, quando todo mundo desclassifica aquela comida pelo seu jeito de pensar, aí traz um mestre-chefe, um dos maiores cozinheiros do mundo, e apresenta ele e diz, a comida que vocês reprovaram foi feita pelo maior chefe do mundo. Então nós temos que entender que o erro ou a dificuldade não está em quem fez a comida, está em quem está comendo a comida. Por quê? Porque nós achamos que tudo que nós fazemos é sempre melhor do que o que o outro fez. Olha para o teu irmão e diz, o erro está em você. Vamos, se anime aí, diga para ele, o erro está em você. Porque 90% dos casamentos não dão certo? Simples, no mundo todo. Quando eu me refiro a 90%, não estou falando no Brasil, eu digo o mundo todo, então faz um ajuntamento de 90% de pessoas. Por quê? Porque bate recorde de divórcio? Porque tem sempre alguém que está certo. Não tem ninguém errado, está todo mundo certo. E dentro dessa linhagem, todo mundo certo, ninguém chega a lugar nenhum. E aí vem o divórcio. Porque o próprio texto diz, não andará 2 se um não tiver. Então o princípio é esse, que haja acordo. Quando há acordo, há caminhada. Quando há caminhada, há vencedor. Quando há vencedor, vamos muito longe. Quando vamos muito longe, chegamos no objetivo onde Deus quer nas nossas vidas. A parte triste é quando eu estou lutando sozinho. Aí sim, tudo fica muito complicado. 1 lutando e 10 só olhando. A vida ela é assim, presta atenção aqui comigo que vocês vão um pouquinho se assustar. Eu tive aqui com vocês o ano passado, foi retrasado? Ano passado, não é isso? Ou retrasado? Passado, né? Do ano passado, e daí eu fui para o Maranhão, fiz uma palestra no Maranhão de 22 cidades, retornei do Maranhão, peguei a esposa e peguei a filha e fui para a África
pregar, como disse a nossa pastora. Eu estou indo na África, mas eu já ganhei toda a minha família para Cristo, e os bairros da onde eu morava, todo mundo já sabe da existência de Cristo. Porque o texto diz: ficai aqui até que do alto, ficai aqui, até que do alto seja revestido de poder. Então nós precisamos desse poder que foi citado aqui hoje através da oração, para poder evangelizar nossa casa, Samaria e até os confins da terra. Estão aqui ainda ou foram embora? Estão aqui ainda? Tá bom. Então a gente ficou arrecadando fundo. Alguns irmãos até compraram alguns materiais que eu sempre trago no grupo de missões, e vai e vem arrecadando fundo, aperta de lá, pega um pouco de oferta daqui, outra dali. Conseguimos 50 mil para tirar as passagens para a África. As passagens ficou em 30 mil, e 20 mil era o gasto local, 30 dias que ficamos. Presta atenção para vocês verem. Quando eu fui tirar as passagens com o dinheiro na mão para pagar à vista, eu tive um sentimento, não de Deus, um sentimento meu mesmo. Como é que eu vou para a África, um povo muito pobre, um povo que está, dependendo do país, muito miserável, que passa fome e todo tipo de coisa. E eu vou fazer o seguinte: eu vou com os 20 mil que vou ficar hospedado no hotel, numa cidade melhor, e daí eu vou para as roças, para os acampamentos, para os bairros, e vou fazer a obra. 20 mil é o gasto para um carro, aluguel de carro, comida e hotel. Ok, e os 30 mil é a passagem. Não vou tirar à vista, eu vou pegar as passagens, fazer parcelado e levar mais dinheiro, porque eu preciso ajudar aquele povo, não só com a palavra de Deus, mas demonstrando que a palavra de Deus também faz as coisas acontecer. Ou sim ou não? Ok, então eu guardei o dinheiro e comprei as passagens e a prestação Casas Bahia, 12 meses, e assim a gente foi. Chegou lá, foi uma obra espetacular, Deus abençoou, gente caiu endemoniado, gente foi liberto, direto ou indiretamente 300 vidas aceitaram a Cristo para morar nas mansões celestiais. Mas preste atenção, aí eu fiquei com a dívida, diga aleluia. Não, se anime, eu não quero nada seu não, vamos lá. Eu fiquei com a dívida, diga pelo menos aleluia. Então toda obra que eu faço, sempre eu fico com dívida. Por quê? Porque eu não prego para ter algum lucro, eu prego para que o céu seja povoado pelo povo de Deus em cima. Tudo bem. Mas, e aí fui caminhando. Quando eu retornei, eu, a esposa, a filha estava com uma dorzinha no braço esquerdo, já fazia 40 dias, 50 dias antes de ir para a África. Então quando a gente retornou, muito animado e cansado, trabalho terrível. Se vocês quiserem, depois eu mostro alguns vídeos. Me dê aí um zap de vocês que eu mando alguns vídeos do que aconteceu. Muita dor, mas dor mesmo, que tive que tomar remédio para dor muscular. Uma batalha. Os aviões da África não têm muito acesso nos aeroportos, porque são países pobres. Então o aeroporto não tem um hangar para eles, eles ficam na pista central, e aí você tem que subir aquela escada com mais de 200 degraus com as malas. É uma loucura, uma batalha fora do comum, um calor fora do comum. O hotel lá não era tão bom. Acabou o ar-condicionado da cidadezinha melhor, e faltou energia o dia todo, a noite toda. Vocês não queiram saber o desastre que é. E não tem nada a ver com Satanás, entendeu? É assunto da vida de cada um deles e o país que é pobre. Olha para cá, quando a gente chegou, e vamos fazer o check-up da filha. Quando foi fazer o check-up da filha, porque ela estava com essa dorzinha no braço, aí deu positivo, todo o sangue dela, nota 10, urina, nota 10, fezes, nota 10, ela estava perfeita, triglicérido, colesterol, tudo nota 10. Aí a mãe disse para a médica, a minha esposa disse para a médica, ela está sentindo uma dorzinha, que ela escreve muito, pinta muito, ela desenha muito, estuda na escola adventista, e eu acho que por repetição, ou alguma bocite, ou alguma coisa. A médica, quando tirou a chapa, a médica ficou assustada, porque tinha um nódulo fora do local, do tamanho, e mandou correr para o ortopedista. Aí já fomos para, colocou ela naquele túnel com contraste, mais de 1h30 dentro daquele túnel. Quando termina o exame, um câncer maligno, que os médicos estão assustados com o tumor. Já comeu a carne dela, deixou gelatinosa e comeu os ossos. E agora?
Como é que você faz? Você tem 38 anos pregando o evangelho, vendo pessoas sendo curadas, não cobra cachê em lugar nenhum, é oferta que só cobre gasolina e um hotel, e meu Deus, e agora mesmo 50 mil, eu arrumei um pouco de alguns irmãos que emprestaram, outros que compraram material, e doei tudo no trabalho da África, e o Senhor ainda permite uma coisa dessa. Que coisa é essa? Meu Deus, como é que a gente faz? Joguei no grupo de oração, aí as pessoas que ouvia começou a dizer: meu irmão, eu acho que Deus não existe não. O povo começou a perder a fé, e o outro dizia assim: mas como é que Deus vai deixar isso acontecer com você? Um missionário no seu nível, 38 anos, pregando norte, sul, oeste, sudeste, alcançando tribo, roça, ganhando africano, escravo. Não, isso não tem sentido. Eu falei: tem sim, você já acabou de responder a sua própria pergunta. Ele disse: qual foi a pergunta que eu fiz? Você perguntou como é que Deus permite uma coisa dessa, e eu estou dizendo que você fez a pergunta e você mesmo respondeu. Ele disse: eu não entendi, sua mentalidade é maior do que a minha, porque eu não estou conseguindo entender. Eu disse para ele: você disse que Deus permitiu. Então como ele é Deus, ele faz o que quer, a hora que quer, como quer, usa quem quer, salva quem quer, dá a vida a quem quer. Aí ele disse: misericórdia, você tem essa linha de raciocínio? Eu digo: sim, porque ele é Deus. Grite bem alto aí: porque ele é Deus. Vá. Vamos lá, mais uma vez, grite bem alto: porque ele é Deus. Aí vocês imaginam, né? Quimioterapia, 14 horas sentado do lado dela, tomando quimioterapia. Se vocês quiserem ver, depois eu tenho alguma coisa para mostrar a vocês. Já fez 2 cirurgias, o cabelo já caiu, a sobrancelha está caindo, e ela continua firme, forte, caminhando. Quando foi agora, tem mais de 4 mil pessoas clamando dentro do Brasil, fora do Brasil, oração todos os dias, jejum todos os dias. Agora tirou a última chapa, e aquele buraco do osso, aquele buraco da carne fechou e está como se estivesse cicatrizando, fazendo um ajuntamento de carne e osso, e a medicina está sem entender, cauterizou. Já faz 4 meses, era para continuar comendo a carne e o osso, mas está cerrado, cauterizado, fechado, e o médico disse: a gente só sabe dizer que é positivo, 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 que é positivo. A luta vai vir para você, a luta vai vir para mim. A única forma de receber vitória é parar de ser um murmurador, levantar a mão e exaltar a Deus em todo o tempo, para que o nome dele seja exaltado na sua história e na sua vida. Você está se lamentando tanto com as lutas e batalhas que o pescoço já está encostando no ombro assim. Está ficando tão assim, tão coitadinho, tão pobrezinho. Ai de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E vai escolhendo dia para poder cultuar. Minha igreja tem culto 5 dias na semana, mas eu só vou em 2 porque é os 2 melhores. Olha para aí, o resto não presta. Aí o outro inventou um negócio de oração. Para que eu vou orar se eu estou na prova? A oração não resolve. Você vai morrer no meio do caminho. Todo murmurador morre no meio do caminho. Mas aquele que está passando por luta, por batalha, continua guerreando. A igreja faz um culto, ele vai lá. A igreja faz vigília, ele vai lá. A igreja faz oração, ele vai lá. A igreja faz jejum, ele vai lá. A igreja precisa de cooperador, eles estão lá, lutando. Esses, Deus olha e diz: esses não são cooperadores que trabalham para mim, esses são cooperadores que trabalham comigo, porque há uma diferença de trabalhar para Cristo e trabalhar com Cristo. Aqueles que trabalham para Cristo, eles param. Olha para cá, por favor, só um segundinho. Aqueles que trabalham com Cristo, eles caminham. Aquele que trabalha para Cristo, ele só vem quando quer, quando ele sente, ele toca o turno, ele faz qualquer coisa. Mas aquele que trabalha com Cristo, ele diz: Senhor, aonde for, eu irei para exaltar o teu nome na beleza de tua santidade. Se você prestar atenção, nós estamos vivos. Diga: vivo. Não, vocês não estão aqui. Vamos, que o tempo está rolando ali, está passando rápido. Nós estamos vivos. Diga: vivo. E a Bíblia nos ensina que todos que estamos vivos estamos sujeitos a tudo.
Ou você acha que ia aceitar a Cristo como Salvador e nada lhe tocaria? Isso é ficção de pastores de autoajuda, de trabalho de internet, de Facebook, de Instagram. É conversa fiada. O próprio Jesus disse: no mundo tereis. No mundo tereis. Agora, para ele próprio, ele diz: mas você tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu, que sou o teu caminho, que sou tua verdade, que sou tua porta, que sou tua vida, eu venci este mundo. Então, se ele venceu o mundo, você também é mais do que vencedor nele. Sorria. Se vocês olharem a cena do que eu tenho aqui acerca da minha filha, vocês derramam lágrima. Olha para cá. Nós estamos no 4º ciclo de quimioterapia. Cada 20 dias são 3 dias. Cada dia leva de 8 a 14 horas, sentado numa cadeirinha e ela sentada na outra, e o quimioterapia descendo, e ela vomitando, e o cabelo caindo. Passa 5, 6 dias sem comer, e é luta. Alguém já passou por isso na família? É batalha. A lágrima dói, você fica sem coração, não sabe se o coração está aqui ou desceu para aqui. E quando ela olha para você, no caso para mim, olha com aquele olhar abatido, olho fundo, dizendo: alguém pode me socorrer, você pode me ajudar, alguém pode. Vocês não têm ideia, o coração se parte ao meio. Aonde você vai? Não, eu vou dizer a Deus que não prego mais, eu vou dizer a Deus que não oro mais, eu vou dizer a Deus que não jejuo mais, já que ele permitiu essa prova, então eu vou parar tudo. Não, pelo contrário, eu estou, toda a brecha que ele me dá, eu prego, toda a brecha que ele me dá, eu jejuo, toda a brecha que ele me dá, eu anuncio. Por quê? Porque ele não deve nada para ninguém. Ninguém consegue entender quando Jó disse: Jó havia perdido os 10 filhos, Jó havia perdido a esposa por um tempo, os filhos haviam morrido, perdeu os amigos, perdeu tudo que tinha, a sua saúde. Nesse período de não ter nada e sendo provado com Deus, ele olhou para o alto e disse: o meu Redentor vive. Aí a gente glorifica, a gente lê o texto, mas tudo como símbolo, não consegue entender. Jó não tinha nada, e ele dizia: mas o meu Redentor vive. Não é que o Redentor tinha dado para ele casa, carro, filho de volta, a esposa de volta, os amigos de volta. Não. Entenda o texto. Ele não tinha nada, ele havia perdido tudo, mas mesmo assim ele continuava dizendo: tendo ou não tendo, o meu Redentor vive. Eu perdi os filhos, mas o meu Redentor vive. Eu perdi a saúde, mas o meu Redentor vive. E a minha esposa foi embora, mas o meu Redentor vive. Quando Satanás aparece lá em cima, a primeira expressão de Deus é: visse meu servo Jó, visse meu servo Jó, visse ele, homem íntegro e que se desvia de ti, quer dizer, se desvia do mal. Tu visse ele, tu chegou aqui com uma acusação que ele só me amava porque tinha, e agora ele continua sem ter nada, dizendo que eu vivo. Levante a mão para o alto, no meio das guerras que você está, no meio da luta, da peleja, e começa a dizer: mas Deus vive. Vamos, eu quero ouvir. Você tem 1 minuto. Vamos, você tem 1 minuto, abre o coração, diga: ele vive. Eu estou com uma dor na perna que é crônica, nunca cura, mas ele vive. Eu acabei de perder o meu carro, mas ele vive. Eu saí com um carro para fazer a obra de Deus, bateram no meu carro, mas ele vive. Eu fui pregar e alguém não deixou, mas ele vive. Eu fui amar e alguém não me amou, mas ele vive. Está na hora de você acreditar num Deus que não está fazendo nada na sua linha de raciocínio, não está fazendo nada naquilo que você precisa neste momento, mas não deixa de ser Deus. Ele vive. Quando ele termina essa primeira expressão da parte A do texto, vive, ele vai para a parte B e C. O que ele diz? Ele diz: em qualquer hora. A maioria das igrejas por aí de alta ajuda determina, né? E agora, e não sei o quê, e bababá, como se tivesse capacidade e poder para isso. Não. Jó diz assim: e qualquer hora. Ele está dizendo: pode ser hoje, pode ser amanhã,
pode ser depois da manhã. Eu só sei que qualquer hora, olha para mim, fofinho, pode ser daqui a pouco, qualquer hora, esse Redentor que vive, qualquer hora, vai ficar de pé. Ao meu favor. Ele não determina nada. Ele não determina nada. Ele só diz, ele vive e qualquer hora dessa vai ficar de pé ao meu favor. Aí Deus fica olhando para baixo. Não é possível que exista alguém com um coração ainda. Será que existe alguém com um coração desse jeito aqui? Que não dá ordem a Deus, mas adora Ele, que não imprensa Deus em parede, só pede favor para Ele. E Deus fica olhando para aquele homem e diz para Satanás, duas vezes no contexto, o capítulo 1 e o capítulo 2, visse meu servo Jó. E o diabo fica sem saber o que fazer. Uma hora ele inventa que é por causa dos bens. No segundo capítulo, aí ele já, no versículo 4 do segundo capítulo, ele já diz, mas é porque ele está com saúde. E vai com essa ideia toda. Mas Jó continua dizendo, ele vive. E quando chega no versículo 17, 18, 19 do capítulo 1, Jó diz assim, e tudo que perdi, e tudo que tinha e que não tenho, não culpo Deus de nada. Imagina o diabo arrancando os cabelos todinho, ficando em pano, dizendo, não é possível que exista alguém assim. Não culpo Deus, não culpo Deus. Só que ele explica, ele diz, porque tudo que eu tenho e tudo que eu mais não tenho foi ele. 90% de cada um de nós que estamos aqui, tudo é o diabo, né? O diabo. Alguém não deixou eu fazer uma oração, acho que está endemoniado. Alguém, não pode parar com isso. Olha para o texto de Jó, ele diz, tudo que eu tinha e hoje não tenho, quem me deu foi Deus, e quem tirou foi Deus. Ele coloca uma linha de raciocínio para dizer que na vida dele Satanás não pode trabalhar se não for através da autorização. Autorização. Você não tem que se preocupar com o tamanho de Satanás, nem com o que ele vai fazer. Você tem que se preocupar apenas com Deus, que domina Satanás, os demônios e os anjos, mais nada. Vou repetir de novo para você gravar isso. Você não tem que eu tenho uma preocupação muito grande com igrejas, ministérios e com tudo que vai fazer. Aí vai ali, faz um evangelismo, quando volta o pneu furou. Isso é... Como é que diz? Não, eles usam outra expressão, obra do inimigo, diz que é... Não, quando faz alguma coisa para Deus e acontece alguma coisa ao contrário, é porque o diabo está... Para com essa conversa mole. Imagina. Então essa igreja vai ter que ficar vazia, todo mundo vai ir para o centro de Umbanda, a todo mundo para os quitos dos infernos. Por quê? Porque está aqui num local onde é o santuário do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus mais poderoso da terra. Aí eu faço alguma coisa para ele, o diabo vem e me castiga. Que Deus é esse? Bateram no meu carro 3 vezes. Uma das vezes eu estava indo para o monte, a outra das vezes estava indo para uma chácara orar, e a outra vez indo para o culto ajudar alguém levando cesta básica. O diabo está irado e não quer que eu chegue lá. É poucos versículos que fala que Deus permitiu o diabo fazer alguma coisa. A maioria das coisas muitas vezes é Deus fechando uma porta para que tu possa começar a bater um pouco mais. Presta atenção aí. A maioria das vezes é Deus fechando uma barreira para que tu possa chorar um pouco mais. O choro dura uma noite, mas a noite que se refere é a noite de Deus. E quando Ele quiser na tua noite, Ele faz nascer o sol da justiça para tu receber vitória. Senão nada tem sentido. Quantos aqui acreditam em Deus? Levante a mão. Não, na mãozinha de vocês parece que estão com frio. Levanta essa mão de verdade. Muito bem, vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui já receberam Ele como Salvador? Levante a mão. Quantos aqui, mediante a luta e a prova, acredita que o seu nome está escrito no livro da vida? Levante a mão. Quantos daqui acredita que já recebeu, já falou, já confessou que Ele é o teu Senhor? Levante a mão.
Agora deixa eu te dar uma lei mais antiga que existe na face da terra, entre os escravos, entre os animais, mais antiga, há não sei quantos milhões de anos o mundo existe, mas desde que o mundo existe, que existe essa lei aqui, seja escravo, seja servo, seja empregado, seja animal, seja o que for, eles recebem um selo, recebe um selo, um número. Olha, isso aqui é do fazendeiro fulano de tal, uma letra, isso aqui é daquele dono não sei de quê. Aonde tivesse um escravo fujão, aonde tivesse um animal fujão, ou qualquer coisa que tivesse o nome daquela pessoa, sabe o que é que os engenheiros faziam? Sabe o que é que os senhores faziam? Sabe o que é que os donos dos engenhos faziam? Sabe o que é que faziam os governos, a polícia? Algema e entrega ao dono. Por quê? Porque não é nosso, não podemos tocar no servo de uma outra pessoa, no animal de outra pessoa. É a lei mais antiga. Agora quer que ela venha para a Bíblia? Satanás não pode tocar naqueles que recebeu o selo do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sem permissão do seu dono. Então levanta a cabeça e diga: eu tenho dono, eu tenho dono, eu tenho dono. E faça a obra de Deus. Venha para cá clamar, venha para cá orar, porque as coisas ficam difíceis. Israel tinha que chegar em Canaã, sabe em quantos quilômetros? 440 quilômetros. Sabe quantos dias de viagem? Se fosse só homens andando, 7 dias, uma semana no máximo. Com uma multidão maior, 40 dias no máximo ele chegava. Deus disse: esse caminho está muito curto, Moisés, põe eles por outro caminho. Por quê? Esse caminho aqui tem muitos inimigos, deixa para lá, põe um caminho mais longo, que eu quero que tu passe ainda no monte da lei. Por quê? Porque esse povo está preso há mais de 400 anos, não sabe nada de lei, não entende vida, não entende comunhão, não sabe me adorar. Então o tempo que eles vão trilhar por um caminho mais longo, eu estarei ensinando para ele a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A coisa não está fluindo, é porque Deus está cobrando de você a adoração um pouquinho mais. Senão a gente fica como um pipa, um papagaio que alguém estourou a linha, fica sem saber para onde vai, voando conforme o vento. Você tem que ter segurança. Vou repetir de novo: você precisa ter segurança. Não, vou repetir outra vez, quem sabe o aleluia sai mais forte. Você precisa ter segurança. Deixa eu lhe contar uma pequena história. Um certo dia, um voo, a gente voa muito, e um certo dia tinha um menino no voo, brincando, tranquilo, dentro do voo, e pegou uma turbulência, e virou aquela confusão toda, e o povo em pane, e a bagagem se abrindo, alguém levantava e fechava e tracava os cintos, e aquela loucura toda, e tinha uma criança ali brincando e muito tranquila. Então alguém mais próximo perguntou para ela: você não está com medo da turbulência? Ele disse: não. Disse: você não está com medo do vento que está? Disse: não. Você não está com medo do... Ele disse: também não. Você não... Ele disse: não. Mas por que você não tem compreensão que esse avião pode cair? Porque você é tão criança? Não, eu sei, o avião cai e morre todo mundo, mas isso aí o meu não vai cair, nem eu tenho medo não. Ele disse: mas por que você pode me dizer? Disse: porque ele disse: sabe o piloto fulano de tal? Eu disse: é o meu pai. Ele não se apresentou aí nesse instante, atenção, capitão do voo, tal, piloto, tal. Então ele é meu pai. Então é meu pai que está pilotando esse voo. Então deixa balançar, deixa tremer, que a gente vai chegar no destino. Um menino com um sentimento pelo pai físico. Agora você, quem é o piloto da sua nave? Quem é o piloto da sua aeronave? Quem é o piloto? Vai chorar? Sim, eu já chorei tanto junto com ela que já perdi todas as lágrimas. Eu já gemi tanto que às vezes não tem mais sequidão, né? Virei seco, fiquei com a terra seca. Quem sabe a minha terra estava seca e Deus disse: agora eu vou fazer molhar com um pouco de lágrima. E aí está molhando. E existem 3 motivos para Deus te provar. Primeiro motivo: você saiu da vontade de Deus e Deus está te provando para você voltar. Segundo motivo: você teve um pecado e não pediu perdão, Deus está cobrando para que você peça perdão. E terceiro e último motivo, me pergunta qual é? Me pergunta o terceiro, qual é? Deus está te provando para que o nome dele seja exaltado em tempo e fora de tempo. E aí você faz a escolha, qual dele você está.
Agora, não diga que Deus não existe. Quando Deus tem um projeto e um plano com você para te dar alguma coisa, Ele faz o mundo girar até o contrário. Preste atenção aqui. Lá no capítulo 9 de 1 Samuel, não precisa colocar não, nem ler, não, olha para mim só. Ele lá está, Quis, e com suas fazendas, com suas terras e com seus animais. E o texto diz que num dia ele perde o animal que ele tinha de valor, que era o jumento. O jumento hoje no Nordeste vale R$1,50, mas naquela época era um Mercedes do ano. E ele perdeu e começou a procurar suas mulas e não encontra. Aí o filho se sente tocado e pega um servo e diz: agora vamos procurar a mula do nosso pai. Diz, vamos. Eles andam em 4 territórios, está lá no capítulo 1 de Samuel, capítulo 9, 4 territórios. Quando ele chega em 4 territórios, Saul levanta a cabeça e diz assim: agora nós temos que voltar, não encontramos as mulas e nosso pai deve estar preocupado comigo e conosco, porque quem está perdido agora somos nós. Aí quando você anda com alguém que faz a diferença, quando você anda com alguém que notifica o nome ali no pedido de oração para orar e consagrar, chamado de relógio de oração, a coisa começa a mudar. Ele tinha, sabe quem? Ele tinha um servo cheio de Deus, cheio de conhecimento, olhou para ele e disse: não vamos voltar não, aqui no próximo território, na próxima provínciazinha aí tem um profeta lá. Aí ele, muito inteligente, disse: tem profeta? Disse: mas eu não posso ir. Disse o filho de Quis, Saul: por que tu não pode ir? Porque ninguém pode se apresentar adiante de um profeta com as mãos. Vazia. Ele não tinha nada, mas tinha conhecimento. Repete isso: ele não tinha nada, mas tinha conhecimento. Então, as duas coisas são positivas. Não tinha nada, porque não esperava ir até um profeta, mas tinha o conhecimento de não ir com a mão. Eu preciso de vocês. Se vocês dormirem aí, vocês não conseguem entender nada. Mão. Nós estamos construindo. É na chácara? É o quê? Alojamento? Estamos construindo. Depois eu vou usar esse alojamento, depois você vai usar esse alojamento. Mas para mim construí-lo, eu preciso me apresentar com as mãos cheias ou vazias? Cheia. Olha para cá. Então ele para, quando ele está voltando, graças a Deus, andar com pessoas que não simplesmente não é só aquele que é um voluntário para Deus, é aquele que trabalha com Deus. E o texto diz: aquele que trabalha com Deus, todo fruto que é posto, ou toda árvore que está diante dele, esse dará fruto. Presta atenção aqui: frutos, muitos frutos. Por quê? Que a parte interessante é que ele não está à procura de receber, ele está à procura de dar. Porque o texto diz: é melhor dar, melhor dar. Eu fico feliz. Aí o servo diz assim: fica tranquilo, porque eu tenho aqui comigo meio círculo de prata. Quem era o Senhor era Saul. Quem era o filho do poderoso era Saul. Não tinha prata, mas pelo menos ele tinha. Quando você junta com alguém que tem a prata, mas o outro não tem prata, mas tem conhecimento, ele faz a prata do outro crescer. Eu sei que vai ficar difícil de pessoas nécias hoje entender esse culto, mas os inteligentes vai sair daqui saltando num pé só. Os nécios vão ficar chupando um dedo, o outro no nariz, pensando, arrancando a peruca, coçando a careca, colocando a peruca de volta, porque não está conseguindo entender nada. Ele era o Senhor, ele era o tudo, mas não tinha prata. Não estava preparado, mas tinha conhecimento. Diga aleluia. E aí o menino diz: mas eu tenho. Ele mete a mão naquela busaca, puxa e diz: eu tenho. Isso quer dizer que a gente pode ir até o profeta. Olha para cá. O que Deus está nos dizendo é que tanto um servo como um senhor precisa dos dois se juntar, porque às vezes um tem algo, o outro tem outro. Na presença de Deus não existe senhor nem escravo, todos são igual a Deus.
E quando a igreja entender isso, nós vamos dar a mão. Mas por que essa campanha de oração de 50 dias, aniversário da igreja, dia 20, 28, dia 8, aniversário da igreja dia 8, e essa campanha, 50 dias, só tem uma vantagem nisso, meu irmão: você que será o vitorioso. Tudo que é plantado, tudo que é colhido é para você, tudo que é feito é para você. Eu sei que existe muitos homens e muitas mulheres dentro de uma igreja aborrecido, parece delegado de polícia, cara feio, coração fechado. O culto nem começou, ele já quer que termine. O culto nem terminou, ele quer que comece. Pessoas raivosas, ele já vem de casa com raiva, parece aqueles pitbull brabo. Mas Deus está procurando ovelha, e as ovelhas passarão debaixo do cajado do bom pastor. Então ele diz: eu tenho, tu não tem, mas eu tenho. Só que você percebe, ele não humilha aquele que era o senhor dele. Como é que o senhor, que tem tanto dinheiro, tanta capacidade, andou aí sem nada, não tem nem carteira, não tem nem um cartão de crédito, tem nada, miséria. E eu que sou escravo, que trabalho aí de diarista, que vivo aí gari, as coisas mais simples, tenho condição, e você que é tão elevado não tem nada aí. Não, ele só disse: eu tenho, e automaticamente passou para o seu Senhor. Porque você pega o que tem, quando passa para o seu Senhor, ele faz multiplicar. Não, vocês não estão aqui, estão perdidos. Quando você pega o que tem como serve e passa para o seu Senhor, a coisa multiplica. E a parte mais interessante é agora: ele passou para ele passou e seguir a história, e Deus já estava guiando todas essas mulas perdidas. Agora deixa eu parafrasear: a enfermidade lá no filho, a porta que se fechou, o patrão que não pagou, tudo isso é um projeto de Deus para levar você para o objetivo que ele tem e o lugar que ele tem. Porque se Deus escancarar as portas 100% para você, você muda de bairro, muda de amizade, muda de igreja, muda de amigos e se desvia. Perde a fé. Por quê? Porque eu só estou aqui porque depende de Deus. Quanto está aqui porque depende de Deus? E o dia que você não depender de Deus, você vem aqui? Não depende de Deus, vai fazer o que aqui? Não, aí é outra coisa. Não depende de Deus, vai fazer o que aqui? Nada. Então Deus sempre causa a situação para que sempre você possa depender dele. E aí você vem para cá, mesmo chovendo, com raiva, bicudo, falta um culto, outro não. Às vezes acha que aqui não presta e vai congregar em outro, daqui a pouco volta para cá de novo. Diga que Deus é lindo. Tem mais fé para profetizar chuva do que vir para o culto. Está arrumado para ir para o culto. Eu acho que vai chover. Aí tira a roupa e fica em casa. Aí Deus diz: isso é que é profecia. É fé demais. Sabe até que vai chover, mas não usa essa mesma fé para dizer assim: vai chover. A terra precisa de água por causa do feijão, do arroz, a lavoura em geral, o gado, a minha cisterna, minha fonte. E pode chover, Jesus, pode chover. Chova com calma para não derrubar o barraco de ninguém, mas eu vou te adorar porque eu estou. Agora presta atenção aqui, porque ele vai estar te esperando. O texto diz que quando chega Saul e o servo chega num poço, olha para cá, fofinho, quando ele chega no poço, e aí Saul pergunta: o profeta local, aleluia, o profeta local, onde está? Que mora onde? Em que parte? Presta atenção, que Deus está preparando coisa para tu e tu nem sabe. Aí ele disse assim: olha, o profeta local acabou de passar aqui e, se não me falha a memória, está indo ali. Deus não vai ficar muito longe de você, não. Está indo ali, mesmo andando ao oposto seu, porque ele quer que você venha atrás dele.
Captou? Mesmo ao oposto seu, porque ele quer que você venha atrás dele. O profeta estava indo. Lá vai o servo e o Senhor. Quando chega lá, toca nele. Aí o profeta olha e diz assim: foi muito bom tu ter vindo. E sobre a mula do teu pai fica tranquila, porque já foi encontrada. Aleluia. Não, vocês não estão entendendo não. Ele que se fez perder a mula, ele mesmo encontra a mula. Ele que se fez fechar a porta, ele mesmo vai te abrir esta porta. O que ele quer é que esse nosso coração de pedra seja quebrado, que esses ferrolhos de bronze dos nossos olhos seja visto, possa ver, possa se alimentar. O meu Redentor vive, 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 vive. Como é que alguém vive e não está me dando nada? Presta atenção aqui para você entender ainda melhor. Todo mundo acha que Jesus venceu Satanás no Calvário. Não, não. Jesus venceu no Calvário a morte. Satanás ele venceu no deserto. Não, vamos lá, eu vou passar de novo para vocês gravar. Grava. Todo mundo prega que Jesus venceu Satanás no Calvário. Não, Jesus venceu Satanás no deserto. No Calvário ele venceu a morte. Por quê? Quando a morte desceu lá para matar ele, ele já tinha vencido a morte. Os soldados chegam e dizem: oxi, morreu? Já foi. Ele já havia vencido a morte. E com essa vencida da morte, ele disse: agora deixa eu mostrar quem sou eu e o poder que tenho. Terra estremece, tudo começa a rachar, leprosos são curados, até vencendo a morte, pessoas que estavam mortas ressuscitaram, pessoas doentes foram curadas. O que eu estou tentando te dizer é que o teu Deus não é essa formiguinha que a sua alma coloca por causa da luta que você passa, porque nós aprendemos um evangelho assim: ele é Deus, então vai fazer tudo por mim. Aí no dia que ele não faz, ele deixou de ser Deus. Não, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E você querendo ou não, o trono dele é dele. Ninguém pode tomar esse trono. A morte chega na cruz e abraça um ladrão, abraça o outro. Quando vai abraçar ele, não tem mais jeito. Ele já tinha se entregado, já tinha morrido e vencido a própria morte. Agora está o profeta dizendo: mula já foi. Não, cadê vocês? Já foi. Usa a frase, a expressão que vocês quiserem, só use. A mula já foi. Mas você tinha que estar aqui, tá bom? Segue-me, porque nesse exato momento está tendo uma reunião lá no meu galpão de líder do exército, da polícia. Estou parafraseando para vocês entenderem. Naquela época não existia um tipo de polícia, mas existia exército, polícia, dono das suas casas, cabeças dos seus armazéns, dono do seu supermercado, dono dos seus animais. Está tendo uma reunião dessa. Aleluia. E tu tem que ir para lá. Aí vem uma outra coisa boa, me pergunto qual é. Quando ele chega, tinha 2 cadeiras. Por quê? Porque o escravo foi quem levou ele lá. O servo nunca ficará de fora, sempre estará próximo do seu Senhor. Era uma reunião só de cabeças da sociedade. O que é que o escravo tem a ver? O que é que o servo tem a ver com essas reuniões? Mas fica do lado do teu Senhor, que ele vai te colocar em alguns lugares que tu vai dizer assim: meu Deus, meu Deus. Eu me lembro, esses dias atrás eu recebi um convite de um grande amigo que é um dos diretores da Nestlé. E é para quê? A Nestlé tem um capítulo que é de pregação e nós queremos que você vá lá pregar. Aí eu disse: meu Deus, na Nestlé, só a reforma da Nestlé foi 27 milhões para fazer a reforma. Então tu imagina o lugar. Aí eu disse: meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu tinha comprado um costume, que chama costume terno, para ir num casamento e ser padrinho. Eu digo: vou ter que tirar do plástico e vou ter que usar esse. Aí mandei engraxar o sapato, mandei lavar o carro, insero os pneus do carro. Quando eu cheguei na Nestlé, tem que pôr o dedo, o olho, a língua para fora, tem que fazer
digital para tudo que é lado, para você poder entrar, segurança para tudo que é lado. E eu entrei, fui para a parte do túnel. Quando eu cheguei lá, parei com o carro parecia zero, mandei cristalizar, aí parei, aí lá vem a pessoa me receber, olhou para mim e disse assim: gente, você está muito elegante. Eu olhei para ele e disse assim: é que ninguém precisa saber que eu sou pobre. Ninguém precisa saber que eu sou pobre. Eu não preciso estar demonstrando a ninguém a minha necessidade. Com um cara de cachorro piquinês. Para com essas frescuras todas. Levanta a cabeça. Ninguém precisa saber que você está sofrendo, não. Respire. Levanta a cabeça. Você vai ver no caminho pessoas que sofrem mais do que você. Você vai parar de xeremigar o leite derramado e vai orar por essa pessoa e vai dizer: eu estou ruim, mas isso aqui está pior do que eu. Peraí, amor de Deus, a graça. E a Bíblia diz: quando tu ora por ele, com o desejo que ele seja abençoado, logo que tu faz por ele, Deus fará por você. Não temos resultado porque vivemos em lamentação. Coitadinho. E o livro de lamentação já foi escrito. Não precisa escrever outro. Fala para o teu irmão aí, não precisa escrever outro. Fala para ele aí: irmão, não precisa escrever outro livro. Fala. Já foi escrito. Subi aquela nave lá, uma mesa comprida, cheia de botão para tudo que é lado, cadeiras ao redor, e eu estou aí em pé, né, alinhado. Aí você vai começar agora, isso não vai começar, mas vai ser simultâneo, vai ter pessoas que vão entrar ao vivo aí para assistir o culto. Aí tu ligou lá, as outras centrais do Brasil, entrou todo mundo ali para participar, e era um telão grande, a gente via as pessoas, as câmerazinhas acesas. Eu digo: gente do céu, olha como é que eu tô, meu Deus do céu, o pobre, miserável e desgraçado segue num lugar desse, olha para cá. Aí em pé, todo mundo foi se sentando, diretor, não sei quem, gerente, aí tinha a cadeira principal para aquele que é o mestre do local. Aí ele disse para mim: aquela cadeira lá na ponta é sua. Eu digo: mas o diretor geral não senta ali? Não, vai tudo sentar aqui do lado, você comanda a festa. Eu digo: eita, aleluia. Aí sentei naquela cabeceira, as câmeras me filmando, só dava eu no centro da televisão lá. Eu tirei o couro daquela cambada todinha, tirei o couro e coloquei no varal para esquentar, e Deus bateu a torta direita, curou, restaurou. Foi gente babando, outros chorando, outros se quebrando. Eu até fiquei feliz, né? Não do meu amigo que me levou, que me convidou, mas Deus do meu, agora vai sair uma grande oferta, né? Gente do céu, faço missões, estou no meio de gente só rico. Quando terminou o evento, todo mundo abraçando. Meu Deus, Deus falou comigo, meu Deus, é isso eu quero. Aí daqui a pouco lá vem 2 sacolas, deve ser de dinheiro, era 2 sacolas de chocolate. Hein, Marcos? 2 sacolas de chocolate velho. Aí eu disse aí eu peguei aquele lá. Eu tenho uma filha que ama, deve estar nos assistindo agora com a esposa, que está aqui no hotel. Eu disse: Jesus, a minha filha vai saltar da cama embaixo. Mas cadê a ofertinha, meu Deus do céu? Diga que Deus é lindo. Eu fui embora, só com as sacolas. Mas aquele povo exaltou a Deus como nunca na face da terra. Deus não está preocupado com o tempo que você tem, Deus está preocupado com o que você vai fazer com ele. Não entendeu? Vou explicar de outra forma. Deus não está preocupado com o horário que você tem de sobra, Ele quer saber o que você vai fazer com cada segundo, com cada décimo, com cada minuto, com o tempo que você tem. Muito bem, chegou e sentou, diga: sentou. Vamos lá, diga: sentou. Sentou. E o servo do lado. Agora vem a parte boa. O profeta disse assim: cadê o cozinheiro, Masterchef? Ele disse: aqui. Tu lembras, está no texto, tá bom? Depois tu lê lá o capítulo todo. Tu lembra quando eu mandei tu guardar aquela coxa, irmão, a melhor
parte do frango é a coxa. Tem quem não gosta, mas a carne mais macia, que mais pega tempero. O povo gosta daquela parte do filé, aquela coisa branca, amarela, que quando assa fica parecendo um solado de sapato. A coxa não, ela derrete, ela tem uma... Já comeram coxa de frango desossada? Ela serve para tudo. Lembra daquela coxa? Lembro que eu mandei tu guardar para uma ocasião, para um momento muito especial. Lembro, traz porque o momento é esse. Agora olha para mim, a mesa já estava preparada, os pratos já estavam postos, só faltava o profeta chegar. E agora ele chega com 2 ilustres visitantes. A casa estava cheia, mas tinha 2 cadeiras vazias. E eles se sentaram. O que eu estou tentando te dizer é: custe o que custar, passe o que passar, sofra o que sofrer, ninguém tomará. Você está aí se lamentando porque esse ano alguém foi ungido e eu não fui, e eu que limpo mais, eu que zelo mais, e me deixaram por último, até esqueceram de mim. Eu arrumo o altar, eu varro, eu compro às vezes com o meu bolso um buquê, e aí quando o pastor, a pastora vai falar, fala do outro e ninguém me vê. Calma, você está buscando coisa de homem, coisa de mulher, você está atrás de coisa de tapinha de costa. O que eu estou te dizendo está além, está além. Eu estou te dizendo que a cadeira que Deus preparou para você, ninguém vai poder sentar nela, nem tomar ela, e haverá naquele dia um prato especial. Você vai ouvir alguém dizendo: separa. Sabe como é que eu faço a maioria das vezes que eu chego em congressos grandes? Eu nem subo para a plataforma, eu fico lá embaixo, e aí está todo mundo subindo, todo mundo sobe, um estrelado mais do que o outro, um com cabelo assim, o outro assado, o outro isso, o outro aquilo. Eu fico lá embaixo. O pregador sou eu, mas eu fico lá embaixo. A maioria das vezes eu faço isso. Daqui a pouco, quando a plataforma está lotada, tem mais de 500 pastores, não tem mais cadeira, quando me olha, o pastor, o pregador está onde? Eu digo: aqui, sobe. Olha, tu desce, e o pregador sobe. Nunca se preocupe em pegar a cadeira fora do lugar, porque quando a sua cadeira ninguém ocupa, ninguém toma, ninguém vai tirar ela de você. Fique na sua posição, não se preocupe se eu sou. Não, fique na sua posição, porque Deus vai te honrar com o melhor desta terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Comeu, diga comeu. Não, fala comeu. Depois que ele comeu, aí agora existem coisas que são particular. Deus chamou e disse em particular para ele: vem cá, Saul. Ele disse: sim. Deus tem um reinado para você. Olha para mim, por favor. Deus tem uma cadeira maior do que essa, um trono para você. Agora preste atenção aqui. Toda a confusão para ele chegar até ali, receber a cadeira, receber a profecia, receber a promessa, teve que se perder alguma coisa. Vou mexer com o que foi feito aqui hoje. Fique com raiva de mim se você quiser. Sabe quantas vezes eu iria a um outro pastor dizer que o outro pastor não me deixou terminar a oração? Sabe quantas vezes eu iria? Nunca. Sabe quantas vezes eu, como igreja, eu ficaria bicudo e dizia: nossa, o que foi que ele fez? Sabe quando? Nunca. Me pergunto por quê? Porque eu tenho 2 joelhos. E eu não vou permitir que a minha igreja viva em confusão, em guerra. Está parecendo aquela mãe que o filho é uma praga dentro da escola. Quando a professora corrige, põe ele de castigo, ele chega em casa e diz: mãe, a professora me põe de castigo por 10 minutos com a cara para a parede. Aí a mãe vai lá com os cabelos arrepiados: a mãe dele sou eu. Então ensina ele em casa, desgraça, miséria.
Aí acaba com a professora. A minha filha estuda, agora está 4 meses sem ir na aula, mas ela estuda, e toda vez que ela chegava em casa junto com a mãe, e ela chegava junto com a mãe e dizia: aquela professora fez isso e aquilo. Ela perguntava: e o que foi que você aprontou primeiro? O que? Você aprontou alguma coisa? Nunca lá em casa foi tirada a autoridade da professora para dar para ela. Conversava com a professora em particular, perguntando o que foi que ela aprontou, não na frente dela, e todos esses detalhes se resolvia muitas coisas. E às vezes ela estava certa, a filha, e a professora errada, mas a gente não tirava a autoridade dela. Olha para cá, por favor. Está faltando. No joelho a gente resolve. No joelho vem quebrantamento. No joelho as feridas são saradas. No joelho o bálsamo desce. E essa cara de Luiz Gonzaga, que já morreu, se acaba completamente no joelho. Eu preguei, eu tive aqui que eu digo no Paraná, há um mês atrás, porque a gente está fazendo o seguinte: eu não consigo fazer agenda antes, porque o protocolo da filha está dominando tudo. Então ficamos o mês 4 quase todinho no hospital. Então nós não temos como fazer agenda. As igrejas às vezes ligam: olha, não sabemos o dia de amanhã, porque precisamos do protocolo do hospital. Aí entrou o mês 5, ficamos dia 1 no hospital, dia 2 no hospital, dia 3 no hospital, dia 4 no hospital. O feriado foi quando? Ficamos 7h30 dentro do hospital. Aí dia 5 no hospital, dia 6 no hospital. Quando saímos de lá no dia 6, a médica disse: olha, se a imunidade dela subiu, vocês vão ter 7 dias em casa e já volta na próxima semana para continuar o protocolo de mais 20, 30 dias. Então a gente, quando chegamos em casa, peguei o telefone, eu fiquei pensando: meu Deus, eu preciso trabalhar a favor da minha filha, porque a minha filha nasceu no campo missionário, ela saiu daqui do Paraná 5 dias e deu à luz de São Paulo, e depois com 2 meses já estava aqui no Paraná, 5 meses já estava na Europa, 9 meses já estava no Maranhão, mais ou menos assim, e a gente não pode parar, porque toda pessoa que está doente, que você enfurna ele morre. Toda pessoa que está doente, que você enfurna ele perde a fé, perde a força, perde tudo. Por isso que quase todos os textos bíblicos que tem alguém de caverna, Jesus diz: sai daí, miséria, sai daí, sai daí, sai daí. Não, mas tem alguém querendo me matar. Quem te matar o quê, rapaz? Sai daí. Mas mataram todo mundo. Quem mataram o quê? Tem 7 mil que não covou o joelho a Baal, a demônio. Sai da caverna, sai daí. Para com essa loucura. Eu estou com uma dorzinha aqui e não consigo fazer mais nada. Levanta a cabeça. E como diz uma pregadora aí, engane o inimigo. Acho que é isso que ela diz: engane o inimigo, iluda ele. A minha filha troca de roupa esse dia, chegou no hospital, a médica olhou e disse assim: você está muito bonita. Ela: estou indo para o shopping. O shopping era o hospital. Diga que Deus é lindo. Na hora de você viver, você está muito raivoso, muito raivosa. É só ver um copo fora do lugar que você está chiando igual aquele siri. Alguém sabe o que é siri? Caranguejo. É um bichinho que tem no mangue que fica espumando. Cachorro doido, pronto, sabe? Cachorro doido sabe o que é, né? Espumando que nem cachorro doido. Para, deixa o copo lá, depois tu passa, depois tu tira. Vai derramar água, depois tu seca. Sabe que a vida é assim mesmo. E para de chiar tanto, e vai tocando barco e cantando: estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vai caminhando. Então é a igreja que pode. Diga: eu posso. Aí vim, consegui o espaço. Aí lembrei dos meus amados. Meu Deus, como é que eu vou conseguir o telefone deles para avisar se ele quer que passe lá para trazer uma palavra? Aí tem um rapaz aqui que é um abençoado, que ele é contador aqui, vocês devem conhecer, é contador. Aí eu liguei para ele e disse: tenho sim, aquela igreja abençoada. Aí mandou. Aí eu tinha o do pastor, mas como o pastor nunca me mandou nunca nenhuma mensagem, depois que eu fui embora, nem eu mandei para ele, então o WhatsApp desaparece. Aí
acendeu de novo, falei com ele, falei com outro, falei com o pastor Alex, falei com o pastor Anderson. Aí, não, pode vir, venha, eles estão a par da minha situação, venha para cá. Aí quando ela vem no meio do caminho, dentro do carro assim, eita Deus, vou comer muito no Paraná, vou comer aquela carne gostosa. Aí o Fofô tá ali, que sempre está conosco, de Ponta Grossa, da Igreja Terrília, é obreiro lá, e o Fofô faz umas asinhas, umas tulipinhas, eita, ela vem se acabando em comida dentro do carro, falando, e vai se animando. Esse dia ela perdeu uns 3 quilos, veio para aqui, quando voltou depois de 3 dias tinha ganhado 1,5 kg. Diga pelo menos aleluia. Aí ela chega lá com uma vida tão grande que ninguém consegue entender. Então a gente vai fazendo isso, esses protocolos, quebrando um, consertando o outro. E aí passei por aqui na região do Paraná, liguei para um pastor um mês passado, mês retrasado, sei lá, e disse: pastor, eu estou assim. Ele disse: ô rapaz, eu quero você aqui sim, eu já estou há 7 anos querendo que você venha aqui, como é que a gente faz? Eu digo: eu não cobro cachê, eu preciso que vocês paguem a diária do hotel e o almoço e a janta, e me ajude com o que puder. Não, tá fechado, vamos lá, eu estou sabendo da sua situação. Aí eu vim, ele levantou a oferta no meu nome, tirou a oferta no meu nome e fez aquela loucura, e eu peguei o CNPJ da igreja dele, coloquei no hotel, o hotel fez, mandou a nota fiscal para ele, fez tudo, eu fui embora, e até hoje ele não pagou nem um copo de água. Ficou com todas as minhas ofertas. Eu tive que pagar R$700 de diária de hotel, 2 diárias, paguei os almoços. Aí na sua mentalidade você vai dizer que o pastor é o quê? Vamos lá, o pastor é o quê? Tenha coragem, o pastor é o quê? Ladrão. Na minha mentalidade, ele estava mais necessitado do que eu. E se ele me convidar amanhã para voltar lá na cidade e pregar, eu volto na cidade dele e prego de novo. Agora me pergunte por quê? Porque a minha guerra não é contra ele. Não, vocês não estão aqui. A minha guerra não é contra ele. A Bíblia diz que a guerra não é contra a carne, nem sangue. Estou até com vontade de ver se eu arrumo mais um dinheirinho e mando para ele. É porque eu sou bom? Não, é só porque eu conheci os textos bíblicos. E quando eu quero voltar ao homem velho, joelho. Quando eu quero voltar ao homem velho, joelho. Quando o homem velho quer voltar, joelho. Quando o homem velho quer voltar, joelho. Diga joelho. Eu mandei uma caixa de material dos que eu sempre apresento. O pastor disse: manda antes. Aí eu mandei para ele, aí ele vendeu tudo lá em Carapicuíba. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: olha, vendi, gastei o dinheiro, não vou lhe pagar, me processe, faça o que você quiser. Aí eu disse: não, pastor, fique tranquilo. Ele disse: sabe por quê? Eu digo: por quê? Porque eu sou filho de Jeová Rafá. E ele disse: de glória a Deus. E aí eu me aborreci e disse: mas o filho de Jeová Rafá não tem um nome no SPC em Serasa, a não ser uma necessidade, mas assim nesse caso não tem não. Mas deixa para lá, foi embora. Passou 3 anos, ele me ligou: missionário Silvane, alô, sabe quem sou eu? Eu digo: não, pastor, eu sou aquele pastor que lhe deu um calote. Eu digo: qual deles? Aí ele disse: aqui de Carapicuíba, olha para cá, aqui de Carapicuíba, tal. Eu digo: ah, tá bom, pastor, o que é que o senhor quer? Eu quero que você venha pregar aqui. Eu digo: sim, senhor, me mande a caixa de material, eu vou mandar um cheque antes, eu vou pagar antes, faça um protocolo. Eu digo: não, pastor, da mesma forma como eu confiei no senhor há 3 anos atrás, eu confio de novo. Vou lhe mandar o material sem cheque, sem nota, com compromisso que o senhor tenha, nada, só confiando no senhor. Aí fui. Vocês iriam? Eu fui. Aí fui, quando eu cheguei lá, ele com o envelope na mão disse: olha, antes que você pregue, já está aqui o dinheiro do material. Eu digo: não, pastor, coloca no seu bolso, quando eu terminar o culto, o senhor paga o dinheiro do material. Aí terminei o culto, no meio daquele culto eu fiz um apelo. Aí levantei a mão e disse: tem alguém aqui que quer receber a Cristo como Salvador? Aí uma pessoa lá no fundo levantou a mão e aceitou a Cristo. Eu disse: irmãos, que bênção, uma alma está aceitando a Cristo. Aí o Espírito Santo me disse: 2. Eu falei: 2 aonde, meu Deus? A igreja grande? Aí 1, eu digo: 2. Meu Deus, aonde? Eu estou ficando ouvindo vozes. 2.
duas. Eu disse, uma alma, e o Espírito Santo dizia duas. Eu disse, vamos deitar. Ele disse, olhe para trás. Quando eu olhei, era o pastor presidente, o que havia me roubado, com a mão levantada. Aí eu olhei para ele, ele chegou mais perto e disse, estou recebendo a Cristo como Salvador, porque minha vida está completamente desviada. Aí eu disse, faça um favor, para não ficar escândalo para a igreja, o Senhor desce, pega aquela vida que está aceitando a Cristo e vem com ela, tá bom? Ele disse, boa, obrigado por não me escandalizar. Aí ele desceu, pegou a vida, e eu, irmão, que coisa linda, o presidente foi buscar a alma para vir aceitar a Cristo como Salvador. E aí os dois caíram de joelho, a igreja se alegrou, vendo aquela simplicidade do pastor, mas ele estava voltando para Cristo. Diga aleluia. E se eu não tivesse ido? Vocês estão lutando demais contra carne e sangue, estão guerreando demais contra carne e sangue. Está na hora de ficar em pé e dizer, Senhor, usa-me, porque a cadeira é, vai, mais alto para a gente ficar em pé, porque a cadeira é minha. Fique em pé agora, por favor. A cadeira de quem é? Só os que podem, tá bom? Os mais idosos, assim como eu, fiquem sentados, que eu gosto mais de ficar sentado. E as mulheres grávidas fiquem sentadas, mas os que podem, fique todo mundo em pé. A cadeira de quem é? Não, eu preciso de vocês aqui. A cadeira de quem é? Olha, Deus deu uma visão para o profeta, esse mesmo profeta, e disse para ele, vai na casa de Jessé. Olha para cá, quem conhece Bíblia já mente, já vai trabalhando especial. Quando ele chega lá, Deus diz assim, aqui estará o rei de Israel. Diga, rei de Israel. Olha que coisa fofa. Aí vai entrando os meninos, um maior do que o outro, um mais bonito do que o outro, e ele olhou com os olhos humanos e disse, deve ser esse aqui. Deus disse, não. Deve ser esse outro, também não. Deve ser esse outro, também não. E lar tem o mesmo significado de uma boa casa nos dias de hoje. Você não recebe ninguém se não dá uma comidinha para ele. Você não recebe ninguém se não fizer um lanche para ele. É o costume das casas. E lá, quando ele era reprovado, ele já sentava. Reprovava e sentava, porque a mesa estava posta para receber o profeta. Reprovava, senta. E agora entra uma dúvida. Não tem mais nenhum filho para entrar na sala e Deus mentiu. Como é que está essa coisa? Sabe como é que o profeta sabe que falta alguém? Porque a mesa está repleta, mas tem uma cadeira. Diga, vazia. E agora ele pergunta, cadê? Acabou-se os mancebos, onde está? Ele queria dizer, Aí o pai Jessé diz, tá, é o pastorzinho, sabe? É o pequenininho, o que não sabe muita coisa, que fica pra lá tocando uma viola. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Esse. Aí o profeta dá uma ordem, quando os moços se reúnem para começar a comer, o profeta diz, ninguém come, ninguém toca em nada. Como assim? Enquanto o dono dessa cadeira não chegar. O que eu estou tentando dizer a você não haverá festa enquanto você não chegar. Não haverá prazer 100% enquanto você não chegar. Não haverá bênção de Deus na sua história, em sua vida, enquanto você não chegar. Pode haver várias comemorações, mas a comemoração real só vai acontecer quando você chegar na cadeira que Deus quer para a sua história e para a sua vida. Mais um segundinho, você quer ver? Tu acredita que alguém foi lá visitar ele alguma vez? Olha o texto, não tem um irmão. Os irmãos dele, o mais velho, que era Jessé, criticava ele, mas não tem um texto dizendo que o irmão ia lá render ele, ia lá levar uma comida para ele. Pelo contrário, quem levava comida era ele. Quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. Era ele que levava comida. Não tem um texto dizendo que os irmãos iam render ele lá. Olha, já tomou conta das ovelhas e agora vai comer um pouquinho que eu vou olhar. Não, pelo contrário, quando ele vai na guerra levar comida para os irmãos dizem, está fazendo o que aqui? Volta para tua ovelhinhas, quer dizer, era um papel só dele. Assuma seu papel, é um negócio só seu, é uma obra só sua. Ninguém quer abrir a porta, abra você. Ninguém quer varrer, varra você. Ninguém quer limpar o toalete, limpa você. E alguém, quando vê você, ainda vai dizer assim, vai seu sonoplastazinha, fica pra lá. Vai seu guitarritazinha, vai fazer o que tu sabe. Linguagem de desprezo, mas faça o que você sabe, porque em oculto Deus vai te abençoar de uma forma especial.
Faça o que você sabe com fé e você vai ver o que vai acontecer. Irmão, eu sou desprezado até pela minha esposa, pelo meu trabalho. Continue trabalhando, porque através desse trabalho de desprezo é você que mantém o lar com pão, com comida, com água, com aluguel. Continue, não desista, porque quando chegar a sua cadeira vai acontecer isso aqui. Ele disse: agora vão buscar ele. Pela primeira vez no texto, os irmãos de Davi vai ter que ir onde Davi trabalha. A Bíblia não diz, ela é recinta nesse texto, mas deixa eu mostrar, somos humanos, o que deve ter acontecido. Chegou lá e Davi com certeza deve ter olhado e dito: será que meu pai morreu? Os irmãos na área de trabalho dele? Será que foi minha mãe? Ele assustou-se. O irmão chegou e disse: olha para mim agora, que essa mensagem é diretamente para você. É que tem um profeta lá na minha igreja. É que tem um profeta lá na minha casa. É que tem uma profetisa lá na minha rua. E Deus mandou ela fazer uma festa. E todo mundo está lá. E a festa já começou? Eu disse: não, porque falta você. Já partiram o bolo? Eu disse: não, porque falta você. Já assinaram os papéis? Eu disse: não, porque falta você. Nada vai acontecer no dia que Deus marcar para você sentar na cadeira. Vou pegar uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Peguei. Dentro do dia que nos aconteceu esse processo com a filha, que na verdade é conosco, né? O pai e a mãe. Às vezes sofremos mais do que a própria filha. Tem uma canção que está me seguindo. Eu queria exaltar a Deus com ela na vida de vocês. Essa canção está nos seguindo nesses 4 meses. Você consegue levantar a mão? Consegue? Eu nem conheço a letra, mas está nos seguindo constantemente. E se você conhecer, abra a garganta e exalta a Deus, não porque você sabe cantar, mas porque você quer adorá-lo. Ela começa dizendo: o fogo não me queima, pois estou contigo. Eu estou guardado no esconderijo. Estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome Jeová Jireh, irás prover de novo. Levante as mãos e diga: eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche seus olhos e continue louvando. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. feche seus olhos, levante a mão e glorifique ao Senhor Deus. O fogo não me queima. Você consegue entender que é para você? O fogo não me queima, as águas não vão me afogar. Pois, Estás comigo. aleluia, Eu estou guardado. você está guardado. No esconderijo. Levante suas mãos porque eu vou profetizar. Não estou sozinho. Todo crente batizado com o Espírito Santo e Estás fogo, comigo. deixa o Espírito Santo de Deus te renovar nesta noite. A cadeira é sua, Porque a tristeza vai embora, se eu a amargura tem que desaparecer. Guardado, porque nunca perdeu uma batalha. Perdeu batalha. Seu nome é o quê? Seu nome é Jeová. Jeová Jireh. Então vai, prover de novo. Receba em nome de Jesus a sua vitória. Feche seus olhos, feche seus olhos. Adolescente e criança, Senhor, senhora, cego, cega, feche seus olhos. Ele vai prover de novo. Eu creio em ti. Cresça, cresça. Eu não vivo do, Eu não vivo do que creio. Eu vivo do que creio. do que creio. Irá. Irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo. Vivo do que creio. Irá. Prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Haja o que houver. A noite pode ser Venha o grande, que vier. Irás a prova pode ser prover de imensa, novo. mas eu vos trouxe para Eu dizer: creio em o céu é o limite. Está na hora de entender tudo que foi falado e pregado hoje. Eu falei com vocês para que vocês entendam que a cadeira é vossa. A guerra está travada, mas ela cessa hoje. E eu vos entrego uma cadeira para sentar e entender que eu vos preparei para receber algo grande, porque o fogo não vai vos queimar. Mais pianinho e vai adorando. Não vão roubar a minha fé. Não vão roubar a fé. O mar vai ter que se abrir. E em terra firme vocês vão passar. E do outro lado haverá um anjo com um banquete, dizendo: Deus mandou esse banquete para as vossas vidas. Então não recua, é hora de marchar. É hora de entender que esse microfone é para exaltar a Ele. Eu sei que as coisas são difíceis e muita gente não valoriza. E você já pensou em retornar muitas vezes,
Mas Deus diz: fique-me as suas estacas, fique-me suas estacas, porque quando o vento passar, você vai permanecer de pé. E Deus te diz: eu estou no altar aqui esperando para que tu possa entender que os adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Fique-me. Fecha os olhos, os curiosos, e vai adorando. Eu creio em ti, meu Deus. Ao meu à noite, eu chego como o sol da justiça para te dizer que a tempestade não pode afogar esse grande amor que tu tem por mim e eu tenho por ti. Então hoje o microfone está em tuas mãos para te dizer: os louvores antigos que tu me louvava, eu recebi. Não desista, continue louvando, porque eu estou abrindo o mar ao seu favor neste dia de hoje. Leve resposta, porque tu e tua casa servem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus está curando. A cura neste lugar. A cadeira é sua. Eu não consigo chegar em todo mundo, mas o Espírito de Deus chega e já lhe presenteou, já lhe deu, para lhe dizer: assim como a professora tem um jaleco branco e ensina e se dedica e dá toda a sua vida àqueles alunos, Deus te diz: eu tenho visto a sua dedicação e por este motivo desço dos altos céus para te dizer: a cadeira sempre vai permanecer sua, e eu estou entrando sobre seus ossos e trazendo cura neste dia de hoje, para você saber que eu escuto a sua oração. A batalha é sempre grande demais, a luta é sempre imensa, mas Deus diz: quem disse que pode se esconder de mim? Quem disse que pode fugir da minha presença? Eu vos escolhi para estar nesta peleja. Hoje eu estou tirando a carga e dando oportunidade de refrigério para saber que não está só. Continua sendo Deus, mãozinha para cima para adorar. A vitória é sua. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua Adore. sendo Deus. Agora me escute. Adoro pelo que Ele faz. Mãozinha para cima. Eu adoro Bem pelo pianinho. que Ele é. E me Mas o escute. que houver, sempre será Deus. Me escute. Três coisas, e o pastor assume aqui a tribuna. O pastor assume aqui a tribuna. Três coisas, mãozinha para cima. Primeira coisa: o servo se apresentou para o seu senhor com meio círculo de prata. Sim ou não? Para que a obra fosse feita. Aqui estão as ofertas. Temos uma construção para terminar. Não se apresente neste dia com suas mãos vazias. Oferte. Eu fiquei encantado quando o nosso pastor disse que toda a expectativa da feijoada foi cumprida. Foi isso? E ele concluiu dizendo: sozinho, em outras palavras, nós não conseguimos. Foi através de vocês. Continue sendo os servos com o círculo de prata na mão para ofertar nesta noite. Segunda, eu queria fazer uma loucura aqui com vocês, mas eu estou vendo que as cadeiras são grudadas, então não dá. Mas eu quero que você saia daqui. Sabe qual é a loucura que eu ia fazer? Você ia erguer a cadeira
ia dizer: essa cadeira é minha. Mas não faça isso agora, porque elas são grudadas. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, bem comigo, fique bem atento aqui. A cadeira é sua e ninguém pode tomar. Vai sair por esse lugar dizendo: a cadeira é minha. E enquanto os pastores desceram aqui, vocês vêm à frente e vêm ofertar dizendo: Deus, aqui está o meu meio círculo de prata, para que aquela obra seja feita. Não sei se tem Pix, não sei como é que funciona, QR Code, ou é tudo ali, mas vem à frente, traga a sua oferta e coloque no gasofilástico para concluir o texto da pregação de hoje na sua história e em sua vida. Eu quero pedir um favor a vocês. Essa oferta não é para mim não, essa é para a construção. O que eu quero pedir a vocês é o seguinte: não fique ninguém sem vir aqui na frente. Tome aí alguma coisa emprestado de alguém, faça alguma coisa e venha até aqui para se concluir esse texto. E depois o pastor sobe e vai encerrar. Quando terminar aí eu falo a terceira coisa e vocês vão para casa. Não fique ninguém. Nem que você catuque o irmão de mão, me empresta aí um dinheiro aqui, um 10, um 15, um 5, um 20, um 50, não interessa, seja o que for, e vem aqui para concluir esse meio círculo de prata. O fogo não me queima, as águas não vou afogar. Não estou sozinho, Bem pianinho. Tu estás comigo, eu estou guardado. Quero que todos participem. No esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima, As águas não vão vou me afundar. Não estou só. Com alegria, irmão, traga o meu círculo de prata com alegria. Conclui o texto com alegria, dando glória, e depois você vai perceber. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.
vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. levante as mãos em direção a mim. Pode ficar de pé se quiser, todos. Já estamos, essa parte já está terminando. Eu tenho só uma pergunta. 2 pão daquele ali, pode deixar para mim que eu compro. 2 já é meu. Tá bom? Quando vocês terminarem de comprar os pães, lá fora tem um carro. Eu tenho alguns produtos de missões. Se quiser passar lá para olhar ou querer ajudar, eu fico agradecido. Eu tenho um perfume francês e italiano que custa no shopping 3, 4, 5 mil reais, que eu falei a vocês a outra vez. Eu tenho aí por 150 reais a fragrância original. Eu não posso usar o flasco, mas a fragrância original. E tenho produtos da Mary Kay para quem pode usar, tá bem? Levante as mãos para cá. Minha pergunta é só uma, com as suas mãozinhas levantadas. Não posso voltar ao meu lugar sem fazer essa pergunta. Existe alguém, olha o que eu vou lhe dizer a você, que precisa de receber a Cristo como o Senhor da sua vida, para que você permaneça sempre do lado do seu Senhor? Se existir, faça assim com a mão que eu quero orar por você. Vou fazer a pergunta de novo e vou entregar o microfone, tá bem? Eu acredito que quase todos são da casa, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Existe alguém que está afastado ou qualquer coisa assim parecida, que precisa voltar aos pés do seu Senhor? Erga as mãos, balance assim que eu oro por você, para que o texto possa continuar se cumprindo na sua vida. Tem alguém? Ok, não tem ninguém? Mãozinha levantar. Tem uma vida ali. Aleluia. Quem ama, ama, ó. Essa é a pregação de hoje, ó. Pode vir aqui na frente, pode vir. Os pastores vão orar. Tem mais alguém que quer o seu Senhor do seu lado? Ou vai viver essa vida só como servo sem Senhor? Se tiver mais alguém, ou vem aqui direto ou acende sua mão, que eu quero abençoar a sua história. Eu posso cantar só mais um corinho? Eu passei ali, do meu tempo, passei 10 minutos só um corinho para essa pessoa que precisa vir até aqui. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Essa é para você que precisa vir aqui na frente. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Me acompanha, me acompanha, me acompanha. Não desista e use a sua fé, pois Jesus Cristo contigo é. E nele você pode tudo.
Aleluia.